Você talvez esteja aí, se lamentando ou se sentindo mal, ou até mesmo por conta de constrangimento de pessoas ou por julgamentos, e você se sentindo tão mal, a ponto de achar que Deus nem te ouve, ou por conta da situação que envolve, né, a questão de pecado, nem vou falar com Deus porque Ele nem vai me ouvir essa situação aqui, e nem vou ouvir mais. Se você pensa assim, isso são as vozes, o inimigo da sua alma, te acusando, te condenando, né? Falando essas mentiras, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não vai te ouvir por conta do seu estado, por conta do que você fez, ou porque você está fazendo, enfim. Mas que você não acredite nessas vozes, porque a graça de Deus, ela abraça. Jesus, ele não condena, ele não te condena. Ele tem uma graça, ele tem um amor, ele tem um perdão para todos nós. Basta a gente chegar a ele. E que você não fique se sentindo culpado por situações. Tudo bem, a culpa foi, né? Talvez você faça, mas a culpa foi minha, tá tudo bem. Em Jesus você encontra, tem um resgate, tem um perdão, tem uma graça que vai te abraçar, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele não te abandona, ele não esquece você, ele te ama e ele quer o seu melhor. Aqui nós hoje aprendemos sobre a história de uma mulher. Nem seu nome foi dito, não foi citado o nome dela, mas por conta de pessoas que queriam, de certa forma, né, armar para Jesus, usaram essa mulher. Usaram ela, né, pegaram ela, já planejaram tudo para colocar, né, a armadilha para ver como que Jesus sairia diante daquela situação, pegando ali aquela mulher que foi surpreendida no ato de adultério. E eles expondo aquela mulher de uma forma, né, tão desnecessária para falar sobre uma lei. E é tão lindo, né, que Jesus ele veio para quebrar a lei, sabe? E eles vieram falando, né, fazendo algo ali para poder, na verdade, eles usando aquela mulher, né, para vir e tentar interferir em algo que seria o próprio Jesus que eles queriam pegar, né? Ver se eles pegavam ali uma forma de acusar, né? Acusar ele, de acusá-lo, né? Mas mas é tão lindo, né? Porque eles vão ali tentando coloca aquela mulher, só que eles acham que eles vão ir, né, fazendo ali, eles achando que estavam certo, porque é isso, a cegueira espiritual. Quantas vezes que nós somos assim, né, achamos que nós estamos certos e queremos ali, né, de certa forma fazer justiça com as nossas mãos, querendo resolver as coisas do nosso jeito e achando que estamos certos. E aí eles foram, né, e e quando eles falam, né, mas a lei de Moisés, a lei de Moisés fala, né, a lei de Moisés nos ordena apedrejar. E aí Jesus fala assim, né, com eles assim, olha, se algum de vocês tiver pecado, se algum de vocês estiver sem pecado, estiver. Ele não tá aqui falando assim, ó, se alguém já teve, ou se alguém vai ter. Não, se alguém estiver sem pecado. Se alguém estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E aí conta, né, que aqueles mesmos que levaram aquela mulher, colocando aquela mulher numa situação tão constrangedora, pobre, coitada, né? Faz dó, a gente hoje falando dessa história aqui, como foi triste para essa mulher. Como que é difícil, às vezes as pessoas julgam tanto, né? As pessoas julgam, condenam, quando nem mesmo Jesus tem uma graça, uma misericórdia para a pessoa. E quantas vezes nós somos seres humanos, nós somos assim, julgamos as pessoas, condenamos as pessoas, sendo que nem Jesus condena.
Mas essa lei, esse padrão desse mundo onde que nós achamos que nós somos os melhores e vamos julgar, vamos condenar os outros. Que Jesus tenha misericórdia da gente, né? E Jesus fala quando aqueles mesmos que levaram ela foram os mesmos que foram embora sem jogar pedra nela. Mas a lei não estava certa? A lei não falou que podia jogar pedra? Por que eles não jogaram então? Que quando Jesus fala, né, se alguém estiver sem pecado, ou seja, o pecado dela, eles queriam apedrejá-la, queriam jogar pedra porque foram vistos, foi público. Mas cada um que saiu ali é porque aqueles mesmo que queriam jogar pedra na mulher porque viu o pecado dela, aquela mulher não viu o pecado deles. Eles tinham pecado também. Mas é mais fácil, né, apontar o pecado do outro. Esse padrão é assim, né? A gente enxerga o pecado do outro, o do outro é grave, o meu não é não. Aquela mulher que foi pega em adultério, sabe? Nesse padrão é assim, né? Às vezes as pessoas estão querendo julgar alguém de um algo, sendo que ele tem ali os seus, no particular, quando ninguém vê, seja pornografia, seja um vício em outra coisa, tantas coisas que também é pecado, e porque é mais fácil julgar, né? O erro, o pecado do outro, e não enxergamos a nós mesmos. E é tão bonito, né, que Jesus pergunta para ela, né, imagina agora a cena, aquela mulher ali, naquela situação tão humilhante, né, e ela ali, né, tão impotente, sem poder fazer nada. Jesus pergunta para ela, né, Cadê? Cadê os homens? Cadê os que estavam te condenando? Onde estão eles? E aí ele pergunta, né? Ninguém a condenou? E ela fala, ninguém, Senhor. E ele fala assim, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É tão bonito que Jesus mostra aqui, né, que a questão de pecado é espiritual. Ninguém tem o poder de perdoar pecado de ninguém. Ninguém pode convencer ninguém do seu pecado, a não ser ela mesma se permitindo deixar ser trabalhada ali, né? O Espírito Santo que vai convencer a pessoa do seu erro, do seu pecado. Ou seja, pecado não é com pedras que vai consertar o pecado de ninguém. Não são as pedras que tem que acabar com a vida da pessoa porque ela tem pecado. Ou que vai, pedra, né? Que vai ali achar que vai estar consertando a vida de alguém. Não são as pedradas. Não é fala, não é coro, não é xingo. E aqui vale assim para todo sentido da nossa vida, em todas as esferas, todas as áreas da nossa vida, para tudo, para tudo, para tudo. Não é. Ver o outro ali, ver alguém em pecado, ir lá condenar, brigar, xingar, falar, bater, né? Não vai. Pecado não é assim que conserta. Pecado não é assim que se ajuda. Questão de pecado é individual, é a pessoa, ela com Deus. Não é o outro que vai vir, que vai perdoar. Não é o outro que tem esse poder de vir e querer fazer algo ali porque aquela pessoa está em pecado. É cada um individual. A palavra de Deus mesmo fala, né, que examine o homem a si mesmo. Não é ninguém, não é ninguém. E aí a gente aprendeu, né? A gente aprende com a palavra de Deus a praticar. Que a gente não seja como esses fariseus, como esses mestres da lei, que estão prontos, né, para tirar pedra, para condenar alguém por conta do erro. Mas antes disso, olhar para si mesmo. Ei, será que eu posso falar? Será que eu posso condenar alguém sem olhar para mim mesmo? Na verdade, se faz isso já está errado, né? E quantas vezes que nós erramos? Quantas vezes nós falamos? Quantas vezes nós pecamos? Porque julgamos as pessoas, porque condenamos as pessoas, sendo que não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus, ele deixa claro para o ser humano, olha, deixou claro, né, para essa mulher, ó, vá e vai, pode ir, seja livre, né? Mas abandone. Ele dá um conselho para ela, abandone a sua vida de pecado.
é questão do mundo espiritual, fica ligado ali, né? Tá ligado, tá conectado no mundo espiritual e tem as consequências. E só a gente mesmo que pode desligar. Só a gente mesmo que pode, que vai ter essa decisão, esse posicionamento de abandonar. Ninguém pode, ninguém, por mais que alguém venha dar conselho, dar instrução, mas se a pessoa mesmo ela não estiver decidida a largar, seja o pecado, seja falando. Aqui hoje está falando de questão de pecado, né? Mas poderia ser para várias outras coisas, por perdão, enfim. São coisas aqui que a gente vê que sempre quando o Senhor fala, né? Na maioria das coisas que Jesus fala, até mesmo das curas, ó, vai e não peques mais. Então tudo tem a ver com pecado. Mas pecado ninguém pode resolver para ninguém, a não ser a própria pessoa. E fica para a gente essa reflexão. Será que nós estamos sendo esses fariseus, esses mestres da lei, apontando, enxergando o erro do outro, o pecado do outro, esquecendo dos nossos? Estamos preocupados em querer alguma coisa assim que a gente está querendo, mas a gente está colocando outra pessoa no meio da situação para resolver, para tentar justificar algo, e equivale, né, para todo sentido da nossa vida. Que a gente siga esse exemplo aqui, que a gente siga o exemplo de Jesus, que a gente seja como Jesus. Se nós falamos que nós somos discípulos dele, se nós andamos com ele, nós temos que sermos parecidos com ele. Temos que ser parecidas com Jesus. Não apontar, não julgar, mas que traga, né, acolhimento, que a gente seja batizada com o batismo do amor, o batismo em Jesus, o batismo do amor, o batismo da misericórdia. E é isso que nós precisamos, dia após dia, sermos batizados com o batismo do amor, que é só em Jesus que nós vencemos, só em Jesus nós temos amor, ao invés de julgamento, ao invés de crítica, que a gente possa acolher, abraçar, não julgar, não condenar, porque não é isso que Jesus nos ensinou. E que a gente seja sempre pronto para ajudar, servir o reino, abraçando. E é isso que precisamos para servirmos, isso é servir o reino. Que se esse vídeo te edificou, compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe.